Olá a todos, hoje estamos iniciando aqui mais um programa de entrevistas no nosso podcast aqui em Ubiratã e hoje estamos recebendo aqui a Débora Fogliato, ela que é empresária de sucesso aqui no nosso município. Também podemos citar que ela tem formação acadêmica em Direito e hoje está aqui concedendo uma entrevista ao nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Débora, é um prazer em tê-la aqui conosco. Obrigada, Orlando, o prazer é todo meu. Parabéns por esse canal de informação. Quero também cumprimentar todas as pessoas, que acompanham os podcasts. Boa noite a todos. Bom, podemos começar iniciando aqui falando sobre uns assuntos muito voltados ao empreendedorismo do nosso município. Nós notamos que a empresa, etc. e tal, ela tem se tornado uma empresa de uma magnitude muito grande, que vem tendo um destaque no nosso município. Podemos citar um pouquinho dessa história da etc. e tal, que já tem no nosso município 19 anos completando esse ano. Verdade, passou bem rápido. Bom, Orlando, assim, eu acho que é legal falar da história, porque nada acontece do dia para a noite ou da noite para o dia. Né? E nada é tão rápido, né? Você acabou de falar 19 anos de história. E nada nasce grande, Exato. Né? Então, assim, o ramo da etc. nunca foi o nosso ramo principal. Sim. Eu falo assim, lá no início a gente nunca nem tinha experiência com esse ramo. Desde 1964, nós no ramo supermercadista, mas a gente queria tentar coisas novas, Sim. né? Diversificar o ramo, assim, onde a gente estava empreendendo. Então, assim, a etc., ela começou dentro do supermercado, no balcão. Depois de um tempo, a gente fez um puxadinho e usamos um quarto que tinha. Olha só. E montamos ali um início de loja num quarto. E quando veio o projeto da gente transformar a Comercial Oliveira em supermercado Big Bom, numa nova sede, já veio junto também o projeto de ampliar essa loja. Sim. Né? E eu, assim, sempre quis a loja por departamento, né? Você falou dessa loja assim, Débora, é vários ramos, é infantil, é calçado, é feminino. Sim. E eu tinha essa intenção, realmente, de colocar vários departamentos dentro de uma loja. E assim foi. E a loja nasceu em cima do supermercado. Olha só, que legal. Eu não sei se os telespectadores, que estão aí nos assistindo lembram, desse início da loja em cima do supermercado. E foi um desafio, tá? Eu lembro, assim, que a gente inaugurou a loja, acho que novembro, dezembro, por aí. E quando veio janeiro, para quem é desse ramo sabe que janeiro, fevereiro e março é um mês que a gente faz de tudo para pagar a conta. E fora, assim, foi um ano um pouco crítico economicamente. E então, assim, mas a gente foi, tocando barco, sempre pensando em soluções e alternativas para as dificuldades. De certa forma, já trouxe ali uma bagagem do mercado também, né? Foi interessante porque a minha irmã tinha anos em crediário, sabe? Então, assim, a gente já absorveu a carteira de cliente do supermercado, pelo menos as informações. Então, assim, tudo foi colaborando, porque você sabe, Orlando, que ser empresário, você tem que ser polivalente. Exato. Não é só você ser um bom vendedor, Exato. Você tem que ser um bom gestor, você tem que saber lidar com pessoas. Então, assim, é um ramo mesmo bem exigido, né? É exigente, né? Mas é isso aí. Então, a loja começou lá, deu 3 anos, eu comecei a perceber... Eu sou uma empresária assim, Orlando. Eu não sou de reclamar. Sim. Então, assim, eu sempre busco soluções. Então, eu não fico focando muito no problema. Tá, existe? Qual que é a solução? Como que a gente pode fazer para criar uma alternativa, e encontrar outras oportunidades? Então, na época, eu comecei a sentir que para o meu ramo não era legal estar em segundo piso. Entendo. Eu não era legal, meu cliente tinha que subir uma escada.
A venda do meu produto é uma venda aí 80% por impulso. Entendo. Então, a pessoa olha, gosta e já entra ali. E aí, Orlando, que a gente saiu de uma sede própria e se aventurou num ponto alugado, né? Porque daí a gente tinha que alugar um ponto mais no centro. Sim. Então, nós viemos aqui para frente da lotérica e ficamos 5 anos ali. Foi uma experiência bem legal. Depois dali a gente saiu e foi para frente da prefeitura, ficamos 8 anos. Já aqui na frente da lotérica, pro da prefeitura, houve já uma melhora de loja, uma mudança. Sim. Então, assim, no ponto anterior, eu tinha, assim, 70% dos meus produtos dobrados e 30% dos meus produtos pendurados. Entendo. E eu comecei a sentir a necessidade de que a coisa fosse mais fácil para o meu cliente, não dependesse tanto do vendedor. Sim. E aí eu já quis mudar esse conceito e a gente projetou uma loja nova ali. Sim. E ali a principal mudança foi essa. Por exemplo, 70% dos meus produtos pendurado e 30% dobrado. Interessante. Então, essa foi a mudança mais significativa que eu vejo, assim, em termos de layout de loja. E, assim, sempre, assim, a dificuldade e a insegurança de depender de um ponto alugado, porque você sabe, Orlando, que não é fácil encontrar um ponto na nossa cidade para eu colocar minha loja. Entendo. Então, eu sempre tive o desejo, assim, de ter o ponto próprio. Sim. Mas sempre ficou em segundo plano, porque a gente que tinha a questão do mercado, da inovação que a gente precisava fazer. Sim. Então, assim, aí até que chegou, né, na oportunidade da gente construir a sede da loja e projetar essa loja que é hoje. Entendo. Até porque todas aquelas instalações, né, Débora, que se faz para um certo tipo de ponto, ela não se adequa a outro local que vocês fazem a mudança. Então, praticamente as instalações acabam ficando perdidas quando se muda, né, de local, né? Todo um investimento a mais, né? E não é só isso, sabe, Orlando? Assim como na tecnologia, que a gente sabe que mensalmente, anualmente, lançam novos modelos, mais assim e tal, nessa questão de estrutura de loja também Sim. Vai mudando muito a arquitetura, vão entrando novos conceitos, sabe? Então, assim, a loja hoje, como ela está, foi um investimento alto. Sim. Então, assim, eu me senti muito segura quando foi para a gente montar a loja lá. Eu queria entender mais do assunto. Sim. E eu fui fazer um curso. Legal. De visual merchandising. Nesse curso, a gente entrou na questão de design estratégico de loja. Uhum. E aí eu comecei a ter mais informação para ter segurança de como fazer a loja. Uhum. Então, hoje, a loja como ela está, todo espaço foi pensado estrategicamente para ser do jeito que é. Legal. Né? Uhum. E daí é isso, né? Aí Ou seja, nunca parou de evoluir, né, Débora? Desde o primeiro ponto, desde lá, né, do segundo piso, até hoje sempre foi evoluindo e sempre melhorando em todos os aspectos, né, na sua loja. E assim, eu penso assim, uma palavra-chave que é a questão da constância. Eu vejo que a geração nova, né, muitos, eles são muito imediatistas. Sim. Eles não têm a paciência, assim, desse processo de construção e nada é do dia para a noite, Exato. Entende? Então, assim, a história da Etc., ela mostra um pouquinho disso. Porque às vezes as pessoas chegam lá, nossa, Débora, que loja bacana. Eu falo representantes, outras pessoas de fora. Sim. Aí eu sempre falo assim, olha, foi 19 anos para chegar nisso daqui. Ou seja, não foi uma coisa que nasceu assim, né? Uhum. Então a gente sempre pensou em melhorar, né? Porque tudo muda muito rápido. Então a gente tinha que sempre estar olhando, né? Eu falo assim, não só nessa parte de layout, mas eu falo na parte de informática, de software de loja, para a gente ter um melhor controle, porque controle é muito importante. Eu vou te dizer que numa loja daquele tamanho é importantíssimo. Quantos funcionários hoje a Etc. e tal emprega, né? Diretamente 15. 15 funcionários. Indiretamente nós temos
outros, né? Entregadores. Terceirizados, né? Isso. Interessante. Até porque você comentou, né, Débora, que é um grupo, né, que você menciona como Grupo Big Bom. Então, geralmente, até gostaria de citar, a gente conversou que muitas famílias, né, que são grupos também, gostam de inserir nas suas lojas o nome e o sobrenome da família. Sim. E vocês vêm na contramão disso, né? Colocando nomes variados e, de certa forma, com muito sucesso, né? Da onde que veio esse nome, etc e tal? Que aparentemente parece de difícil pronúncia, mas que deu tudo certo, né? Você tem razão. Talvez lá naquele início a gente não tivesse tanta informação sobre esse aspecto, né, do marketing, sei lá, branding e tal. Hoje a gente tem mais informação, mas assim, eu acredito, Orlando, que quando a gente parte para ramos diferentes... Sim, é interessante mudar, né? Eu até acho legal você ter nomes diferentes. Sim. E até porque, às vezes, não é o mesmo público que você atende. Exatamente. Né? Não é muito o caso da Etc e tal em relação ao Big Bom, porque como a loja ela trabalha com vários departamentos e com vários perfis de produto, hoje não tem público que a gente não atenda. Entendo. Sabe? Desde o infantil até o adulto, masculino e feminino, né? Eu falo assim, além da variedade, Orlando, eu posso dizer com segurança, porque eu que faço toda a parte de compras da loja, que uma preocupação que eu tenho não é comprar, às vezes, pela loja ter ficado moderna, até gostaria de reforçar isso, né? Uma loja moderna, hoje as pessoas conhecem mais, mas às vezes a pessoa, nossa, é uma loja muito elitizada. Não, jamais eu colocaria uma loja de quase 700 metros quadrados numa cidade de 30 mil habitantes para trabalhar só com a elite de Ubiratã. Não, nós temos produtos de marcas conceituadas, sim, mas nós temos várias faixas e perfis de produto, em todos os departamentos. Então, desde produtos de entrada até produtos mais exclusivos. E isso é muito importante, né, Débora? Esse leque é muito importante, porque daí você não limita o seu público. Por outro lado, Orlando, eu vou te dizer que você aumenta muito o seu trabalho. Sim, o marketing já é um pouco mais complicado de fazer, porque dependendo você tem que trabalhar, entendeu? Então, assim, e fora que a minha cabeça pifa em épocas de compras, porque eu tenho que sempre comprar voltado a minha cabeça para determinados públicos, entende? Entendo. Você consegue mencionar hoje um público específico que tem mais demanda no nosso município? Geralmente são as mulheres, né, Débora? Você fala de sexo, exato. Mulheres, com certeza. Com certeza, eu falo né? assim, o público mais alvo hoje, né? A mulher com certeza, certo? A mulher, ela compra bastante por impulso, diferente um pouco dos homens, né? Não estou querendo generalizar, mas assim, o homem, na sua grande maioria, ele vai na loja 1, 2 vezes por ano e compra. E assim, quando você vê entrando um homem na porta, as vendedoras ficam felizes. Esse vai entrar e vai comprar. Dificilmente um homem vai na loja para ver, para passear. Ele vai porque ele precisa e ele entra e compra. Interessante. Então, tem várias diferenças comportamentais, assim, em relação aos perfis de clientes, né? Mas nós temos clientes de diferentes perfis, até de atendimento. Então, isso também nos alerta que até a parte de colaboradores é importante diversificar. Cada um na sua área que mais se adequa ao tipo de atendimento. Atendimento. Né? Porque a loja, como ela atende diferentes públicos, então tem cliente que chega lá e tem preferência por determinado vendedor, mas não só por afinidade, por conhecer, mas por estilo de atendimento também. Entendo. Legal, Débora. Uma coisa que está muito assim evidente, né, ultimamente, principalmente no ramo de vestuário, são as lives, né, que a gente acompanha, principalmente a sua empresa trabalha muito com isso de lives, né, e acredito que tem aí um resultado muito interessante. Você acha que a live é algo para ficar ou é algo do momento mesmo? Eu acredito que enquanto
eu acho que tudo muda, certo? Então, assim, alguns anos atrás, se falasse disso, todo mundo ia olhar de cara feia e achar estranho. Então, assim, eu não sei se ela vai permanecer tanto tempo, mas eu acho que se não permanecer nesse formato, vem um novo formato melhor. Mas, no momento, assim, com a pandemia, tudo isso, né, que forçou a gente a enxergar, a criar novas, né, novos caminhos, eu achei muito interessante. Eu vou te dizer que eu particularmente gosto de fazer live. Dá um trabalho danado, Orlando, você não tem ideia. Imagino. Não é só o momento da live. Eu tenho que separar no mínimo 3 dias para poder organizar e fazer uma live. Imagino. Só que assim, eu acho bacana, ainda mais porque assim, eu como fico muito na retaguarda da loja, é um momento que eu tenho bastante contato com o meu cliente ali, que eu consigo ter, mesmo através ali, não presencialmente, mas a gente consegue mostrar um pouquinho do que a gente é, né, para o cliente, tudo isso. Tem pessoas que a gente conhece, mas hoje a clientela da loja, ela não é só de Ubiratã, ela é uma clientela da região, e eu tenho clientes no exterior que acompanham as minhas lives. Interessante, né? Tem. E eu tenho clientes no estado do Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, que acompanham todas as lives e compram nas lives. Olha e só. mandam um familiar ir lá retirar e tal, né? Então, assim, a experiência da loja é interessante com live. As lives que eu mais faço são lives promocionais, né? Então, assim, as pessoas já têm consciência que é interessante participar das lives, porque acaba tendo muitas oportunidades. Claro. E também a gente experimentou esse ano fazer a live de lançamento. A gente faz a live de lançamento, mas com outra expectativa. Na expectativa mais de divulgar uma coleção que está entrando. Não tanto na expectativa de venda imediata ali através da live. Sim. De certa forma, é muito importante também essa divulgação, né, Débora? Porque às vezes a pessoa não conhece determinados produtos e você expondo ali, ela pega, né, aquele leque de variedade que a loja, etc. e tal, tem para os seus clientes, né? E assim, o mercado está mudando, sabe, Orlando? Hoje eu vejo assim que as pessoas não têm tempo. Exatamente. As pessoas trabalham e o máximo que elas conseguem, e olha lá, é ir na loja pegar uma condicional e levar para casa, ou pedir, encomendar e levar. Então, assim, a gente precisa criar outras formas de chegar até o cliente. E a live é uma forma, sabe? Mecanismos diferentes para atender vários tipos de público. Exatamente. Uma tendência que a gente se nota, olhando mais para o mercado, vamos dizer assim, para fazer uma comparação, é que os mercados começaram a abrir após as 18 horas, ali até as 21 e também aos domingos. Você acha que também é a hora de repente, as empresas de vestuário seguirem esse caminho? Eu acredito que sim, Orlando. Eu sei que existem muitas variáveis de opinião nesse aspecto, e eu sei que foi muito discutido quando os mercados resolveram abrir, mas o que a gente tem que entender é que isso gera novas oportunidades, não só de trabalho, porque ninguém vai ter uma carga exaustiva de trabalho. Ai, coitado dos funcionários. A carga vai ser a mesma, né? A carga é a mesma. O que acontece é que novas pessoas, novos turnos entram, novas oportunidades se agregam. Então, assim, eu não vejo isso com maus olhos, né? E eu, talvez não na extensão de horário que o mercado tem, que o gênero alimentício tem, mas eu acredito que já está na hora, sim, e já passou da hora. Claro, porque ali aos domingos, aos fins de semana, quando as famílias estão reunidas, podem ali, de repente, fazer uma visita, né, nas lojas de vestuários. Né? Assim, eu acho que tem que ir começando devagar e ir testando, porque assim, a gente sabe que talvez de imediato a gente não tenha fluxo para permanecer aberto até um horário muito tarde. Mas eu acredito, Orlando, que já passou da hora de pelo menos criar uma alternativa para o cliente que não tem tempo em horário comercial. Exato. Nem que a loja abra um pouco mais tarde, em vez de abrir 8h30, e vá pelo menos até 7h30 da noite. Exatamente. Seria muito interessante. Sim. Fazendo um comparativo em relação às lojas
de cidades maiores, de repente, a gente poderia, de repente, comparar, etc. e tal, como uma van, né? Que tem vários produtos ali para você ver, de repente provar e depois falar com o vendedor. É mais ou menos nesse sentido que você tem a loja, etc. e tal hoje, né? A loja, etc. e tal, ela está num formato estilo Renner, Avan, até, na verdade, na época que eu morava em Curitiba, antes de eu voltar para Ubiratã, em 2003, e eu sempre fui muito fã dessas lojas de departamento, porque eu achava muito bacana eu ir passear. Para mim era um lazer. Exato. Não tem gente que acha que é um lazer, para mim também é ir em supermercado fazer compra, eu adoro. Mas assim, tem pessoa que não tem paciência, mas eu gosto, e eu sei que como eu, tem muitas pessoas. Com certeza. Então, às vezes a pessoa vai, ela nem tá assim com intenção específica de comprar nada, mas ela quer ir lá olhar, ela quer ir lá ter um momento. Então, hoje se fala muito em experiência. Qual a experiência que você proporciona para o seu cliente? Exatamente. Que faz com que ele queira ir até a tua loja. Sim. Porque hoje nós estamos com muita venda pela internet, né, Orlando? E então, assim, o que a loja física tem de diferencial para oferecer para o cliente, né? Então, acho que tudo isso aí conta, né? A loja, inclusive lá embaixo, o pessoal, ai, Débora, essa loja ficou tão gostosa. Ai, Débora, essa loja é cheirosa, ela é iluminada, ela não é escura, a gente consegue enxergar. A gente entra na porta e, apesar de ser uma loja grande, a gente consegue já se situar. Sim. Então, tudo isso, eu falo, cada coisa é importante para essa experiência acontecer. Para a gente finalizar esse assunto, também é bom a gente citar, seria interessante a gente citar, Débora, a questão das condicionais, que muitas pessoas, né, estão trabalhando e se comunicam, né, pelas redes sociais, WhatsApp e demais, e como não, já entrega ali a condicional muito rapidamente. Isso daí, acredito que movimenta também muito a economia de uma loja da proporção da sua, né? Sim, sim. Hoje a condicional, não só para minha loja, mas para todas as lojas do meu ramo, é importantíssimo, né? É importantíssimo porque hoje o cliente, ele quer facilidade. Sim. Né? Para poder provar em casa, com calma. E assim, eu vejo que hoje qualquer negócio não se trata do dono. O olhar tem que estar voltado para o teu cliente, para suprir a necessidade do seu cliente. Qual é a necessidade? Então, que nem você estava falando do horário, eu acho que já passou da hora. Eu vou te dizer que já passou. É que tem toda uma questão sindical que envolve, né, que tem que administrar, mas assim, para mim já passou da hora. Você vê o panorama econômico do nosso município atualmente, ou como um panorama geral, já que você atende outros estados, favorável para o comércio de vestuário entre roupas, calçados e acessórios? Eu vejo assim, tudo tem o seu prós e os seus contras, né? Eu vou falar a verdade, como empresário, Orlando, eu sou uma pessoa assim, ó. Eu não sei, eu acho que é interessante assim um pouco a minha visão. Lógico, tem toda a parte econômica, a gente não pode ignorar isso. Sim. Mas isso tem que servir de parâmetro não para desanimar o empreendedor, mas para fazer ele trabalhar conforme a realidade. Sim. Então, por exemplo, se eu sei que é um ano um pouco mais crítico e eu não vou poder ter tantas alternativas para aumentar o faturamento e que eu preciso, pelo menos, fazer o possível para manter o meu faturamento, eu tenho que ter um controle legal de compras. Então, assim, eu vejo que por que muito empresário se perde? Porque ele não consegue dançar conforme no ritmo que está, entende? Ao mesmo tempo, a gente sempre tem que ser otimista e sempre pensar um pouco, não, vou investir ali 15% a mais, como que está hoje. Então, assim, eu nunca fiquei muito focada, né? As pessoas, às vezes, começam... fica assim um ambiente pesado a nível coletivo, eu falo social, e todo mundo só fala de crise, e eu penso assim, que não é que é fugir da realidade, mas a gente tem que pensar assim, diante dessa situação, como que eu vou criar oportunidades, né? Então, assim, o que eu vou fazer, né? Como que meus funcionários estão trabalhando diante dessa situação? Qual é o perfil de produto que nesse momento vai sair mais? Então, são várias análises, sabe?
Importante você dizer isso, porque é lógico que para uma empresa de uma proporção maior é muito mais fácil você atravessar de repente uma crise que esteja afetando um âmbito geral, mas exatamente para os comércios menores talvez seja um pouco mais difícil. Eu não sei, eu acho relativo, Orlando, eu acho relativo, sabe por quê? Que é relativo. Talvez você possa falar de uma empresa que esteja há anos no mercado, que já tem uma estrutura, um capital de giro. Aí sim, eu não sei muito por tamanho, porque isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque numa empresa menor, você tem menos despesa. Numa empresa maior, você imagina a minha loja na pandemia fechada com 15 funcionários. Com aluguel exorbitante. Então, tipo assim, eu falo que é relativo, sabe? Eu penso que é relativo. Mas é isso, assim, né? Graças a Deus deu tudo certo e estamos aí. Evoluindo sempre. Evoluindo. Se tratando de, como a gente comentou, esse quesito de crises, também tem as dificuldades que todo empresário passa. E tem mecanismos para a gente ultrapassar essas barreiras, né, dessas dificuldades. Qual seria hoje a maior dificuldade encontrada pela empresária Débora no município de Ibiratã? Podemos citar alguns que, de repente, se sobressaem sobre os outros, né, como a mão de obra. Como se trata esse assunto na sua empresa? Realmente, eu penso assim que a mão de obra, não só na minha empresa, como em qualquer geral, uma... né? É a maior dificuldade. Então, a gente vê assim, muitas pessoas precisando de emprego, muitas pessoas entregando currículo. Mas, às vezes, Orlando, você para olhar, você analisar, você vê assim, não é nem a questão técnica, porque assim, nossa, o comércio de Ibiratã, em geral, não exige assim tanta qualificação técnica. Nossa, você tem que ter curso disso. Não é isso. Eu vejo mais assim o aspecto comportamental. Hoje o maior problema é a questão comportamental, é a mentalidade da pessoa, é a questão assim dela entender que ela tem que plantar para ela colher, que não é só ficar ali dentro do comércio esperando o cliente cair de paraquedas, que ela tem que ter estratégia, que ela tem que planejar o dia dela. Vestir a camisa da empresa, vestir, né? Outra coisa também é a questão de vestir a camisa da empresa. E não só nesse aspecto, eu também vejo assim por parte de quem contrata, né, dos próprios empresários, a questão também de valorizar a mão de obra. Valorizar. Eu sei, tem muita dificuldade, mas também tem o outro lado. Eu penso assim que isso é uma opinião pessoal minha, Orlando. Eu acho assim que, assim como o empresário precisa do colaborador, assim como o colaborador precisa do emprego e do empresário, o empresário precisa muito desse colaborador com mão de obra qualificada. Porque, na verdade, legal, eu sempre falo isso para minhas colaboradoras. Gente, bacana, nós temos uma loja legal, uma loja moderna, nós temos variedade de produto, mas você sabe que a escolha do cliente, isso não está em primeiro lugar. É o atendimento de vocês. Então, assim, a gente precisa investir em pessoas, porque são essas pessoas que ajudam a gente a construir o nosso negócio. Então, assim, eu levo muito a sério essa questão, assim, de pessoas, do clima organizacional, não vou dizer, desafios diários, de também a questão, assim, da índole da pessoa, sabe, Orlando? Porque hoje, eu não sei a maioria, mas eu acredito que o que a gente deseja como empreendedor? Ter uma pessoa que a gente possa confiar e que tenha boa vontade de aprender. Eu sou uma pessoa muito paciente. Se eu ver que a pessoa tem vontade, se eu ver que a pessoa é humilde, humilde no sentido de ser receptiva, de querer aprender, nossa, eu não tenho problema nenhum em ensinar. Agora sim, quando você vê que a pessoa só está ali para receber o salário no final do mês, ela não tem aquela ambição. Às vezes, Orlando, existe oportunidade dela ter um salário bem melhor dentro da própria empresa, mas ela não tem essa ambição, porque ela não quer trabalhar mais. Ela não quer sair da zona de conforto.
Então, hoje eu vejo muito isso, sabe? Eu, graças a Deus, eu tenho pessoas maravilhosas na minha equipe, inclusive pessoas que eu já considero patrimônio histórico da empresa, porque já estão comigo há décadas. Vários anos, né? Tem pessoas que estão comigo há bastante tempo lá. E, assim, tratar com respeito o colaborador, né? Respeito, valorizar. Eu acho, assim, que a gente acaba sendo uma grande família. E eu convivo mais tempo, para falar a verdade, com eles do que com os meus filhos, né? Se parar para pensar. Então, assim, que aquele ambiente seja um ambiente agradável, né? Agradável para todos, né? Para todos. Mas a gente depende muito do comportamento deles para ser agradável. Com certeza. E, assim, se eu posso dar uma dica, Isso. como que eu avalio, ou até para os empresários que estão começando, Isso. eu vou te falar. Eu não tenho muita dificuldade de lidar com pessoas. Tem gente que fala, nossa, mas não, meu Deus, a coisa mais difícil que tem é o ser humano e tal. Eu não tenho muita dificuldade com isso, Orlando. Eu sempre tenho muito claro, assim, o seguinte. Eu sempre paro e analiso assim. Primeira questão, tem caráter, não tem caráter? Sim. E isso a gente vê em várias situações. Eu não estou falando caráter só na pessoa ser honesta. Sim. Caráter na pessoa não ser duas caras, na pessoa vestir a camisa da tua empresa, na pessoa honrar o lugar que ela está. E isso eu vou falar que não é todos. Às vezes vê o empresário, por mais que você tenha respeito como explorador, mesmo você... porque, assim, pelo menos por parte da minha empresa, a gente sempre costuma pagar tudo muito corretamente, entendeu? Sim. Geralmente vocês fazem ali um contrato de experiência ou já contrata definitivamente? Não, é feito experiência. Experiência é muito importante. Né? E não só isso, Orlando. Hoje a gente está um pouquinho ainda à frente. Hoje, através do mercado, a gente consegue... A pessoa entra para cadastrar o seu currículo e a gente consegue ter uma avaliação DISC dessa pessoa. Onde a gente consegue conhecer um pouquinho melhor o perfil, coisa que às vezes nem ela conhece dela mesma. Sim. Não que exista perfil melhor que o outro, mas o quê? Para a gente analisar se aquela pessoa ela vai se realizar melhor em qual departamento da empresa. Ela tem perfil para vendas? Ela tem perfil para cargos mais burocráticos? Então, isso é feito, a gente já tem um pouquinho assim desse direcionamento antes mesmo da pessoa entrar. Em qual área ela pode entregar mais, né? Entregar mais porque tem mais a ver com o perfil dela, né? E aí a gente faz assim, e depois vai para a experiência. E é isso, né? Aí deu certo, fica. Se a gente começa a perceber que talvez não dá, às vezes acontece muito assim, Orlando. Acontece muito, não é da pessoa não ser boa, talvez ela ainda não está preparada o suficiente para aquele momento. Então, às vezes, quando eu até não dá certo e eu tenho que dispensar, eu falo, não é que você nunca vai ser ou você não serve, você serve. Não é o momento, né? Só que eu acho que ainda precisa caminhar um pouquinho mais, sabe? Mas é isso, eu acho que a vida da gente é assim, é uma constante evolução. Claro, você considera então, no caso, a mão de obra mesmo algo mais difícil uma dificuldade maior hoje das empresas? Eu acho que a mão de obra é a maior dificuldade. Só que também eu vejo que muito empresário, ele quer a mão de obra pronta. E isso está bem complicado de acontecer. Eu, particularmente, se a pessoa tem o perfil, pode não ter muita experiência, mas se ela tem o perfil, se ela tem uma atitude proativa, eu contrato e ensino. Sim, entendeu? É possível moldar ali o profissional de invisto. acordo com aquela necessidade da empresa, né, Débora? E também observo se a parte comportamental na experiência tem a ver um pouco com a questão dos valores da empresa. Entendeu? Se eu vejo que não tem muito a ver com os valores da empresa, eu já vejo que não dá certo. Legal. Importante dizer, né? O comportamental, muitos políticos vêm aqui, Débora, e eu sempre comento, olha, o que está faltando no nosso município? Está sobrando muito emprego e está faltando mão de obra. Alguns falam assim, falta qualificação, faltam cursos disso, cursos daquilo, e eu acho que a curva não está tão para esses assuntos, né, Débora? Falta mais. Acho.
se tratando com os empresários diretamente, esse comportamental mesmo, né, Débora? E assim, é uma coisa muito complexa, porque isso envolve algo muito amplo, porque envolve criação, envolve família, estrutura familiar, envolve educação mesmo, né? Desde o início. Exato. E hoje eu achei bem interessante, eu sempre falava que as escolas precisavam introduzir, Orlando, a questão de trabalhar as emoções na escola desde cedo, porque nunca foi feito isso. Sim. Sempre ensinavam matemática, e até na escola que meus filhos estão, eles têm uma aula sobre isso, num projeto do Augusto Cury, nas escolas, para trabalhar essa questão das emoções, de como lidar, da questão do respeito, da questão da colaboração, da cooperação, da equipe. Né? Então, resumindo, está faltando valores. Eu acho. É bem isso. Está faltando valores. Base, valores, Exatamente. Sentido, né? É isso. Legal, Débora. São assuntos duros, mas necessários de serem falados, porque é algo que atinge não só a sua empresa, mas várias e várias empresas que nós temos também conversado com vários empresários, e eles estão nesse mesmo caminho, nessa mesma linha. Não desqualificando ninguém no âmbito geral, mas é algo necessário de se discutir. Sabe, Orlando, eu quero citar uma coisa que eu acho muito interessante. Eu fiz um curso em São Paulo, uma imersão com o Paulo Vieira, e ele falou assim que uma coisa que ele sempre ele reparava que era o mais importante nas entrevistas de contratação, que ele procurava observar, se a pessoa ela era grata. E eu falei, putz, isso é muito profundo, e isso é muito interessante, sabe por quê, Orlando? Porque a pessoa que ela não tem um coração grato, ela vê problema em tudo. Ela nunca está contente, por mais que ela sempre está insatisfeita, ela sempre está reclamando. Sim. E esse tipo de pessoa tem dificuldade. Como que vai ser um funcionário atender os outros? Sim. Então, assim, eu acho que a gratidão é algo muito importante, sim, na parte comportamental. Claro. Podemos dar sequência aqui então, Débora, falando um pouco sobre quais as características que você considera para quem está iniciando o seu próprio negócio ter sucesso, além do tempo que você falou que é muito necessário para se ter sucesso e para criar raízes em uma empresa, né? Eu acho assim que você sempre ter o foco no seu cliente. Por exemplo, vai abrir uma empresa, vai abrir um negócio, entender um pouquinho qual espaço esse negócio pode ter no mercado, se existem várias empresas do segmento, qual a minha diferença, qual é a diferenciação. São várias questões. Mas, assim, na parte comportamental, eu vejo assim, que a pessoa precisa ter constância, a pessoa precisa também, além da constância, enxergar assim, sempre. O problema é diariamente que a gente tem, mas sempre assim procurar focar na solução. E se não sabe, procurar encontrar quem saiba. Entendeu? Lembra lá quando eu falei da reforma, do investimento? Eu falei, não me sinto segura. Falta conhecimento. Fui lá fazer o curso. Então é isso. É sempre buscar estar próximo de quem é referência para você naquilo que você quer fazer. Você acha que o fator de mudar, assim, porque a gente vê muitas empresas que mudam constantemente de endereço com uma frequência muito grande. Você acha que isso prejudica, de certa forma, a empresa? Mudança de endereço? De endereço. Às vezes ela está num ponto, como muitas empresas trabalham com pontos alugados, né? Às vezes está num endereço, de repente está em outro. Orlando, eu acho relativo essa questão de falar que prejudica a empresa. Eu acho assim relativo. Eu acho que existem coisas para se trabalhar na própria empresa que são mais significativos do que o ponto onde ela está. Então, assim, por exemplo,
Eu lembro muito quando eu estava aqui no ponto, até outros... Nossa, Débora, mas você vai lá para baixo, na frente da prefeitura, porque não tinha comércio lá. Lá não era uma quadra... Sim. Com um movimento significativo de comércio. O negócio acontecia até o Banco do Brasil. E eu falei assim, cara, eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida que lá vai ser melhor para mim. E realmente foi. Aí quando foi para eu mudar lá, olha, eu tô sempre saindo daquilo que as pessoas acham que é a região de mais movimentação, onde a coisa... De mais fluxo, né? Fluxo. Eu não tenho dúvidas que lá vai ser melhor para mim. Aí, assim, mas por que, Débora? Primeiro que a minha loja tem 18 anos, então, assim, a minha loja tem diferencial. Sim. Hoje, eu penso na cabeça do meu cliente. O que todo cliente quer quando ele vai num lugar? É ele ter um lugar para parar o carro, quando a maioria... Claro. Sim, na avenida quase a gente até dificilmente encontra. Quero até parabenizar o ex-presidente da associação, que é o Fábio Teif, pelos estacionamentos públicos. Sim. Então, isso é bem bacana aqui no centro. Mas, assim, e fora que eu estou de frente para um supermercado extremamente movimentado, né? Então, assim, só falta eu deixar a loja aberta um pouco, mas só isso que falta. Já está em planos aí para ser executado, desejo, né? Tem, né? Vamos ver. E não tem uma data ainda, né, Débora? Não tem, né? Não, eu falo assim, é um desejo, mas eu falo assim que não depende só da nossa vontade. Sim. Por mais que a gente entre... eu falo, mas por quê, né? Se em Cascavel, todos os lugares as lojas ficam, se eu pagar conforme a lei o meu funcionário, por que eu não posso ficar? Mas a gente tem que ainda negociar com o sindicato e... tem muito isso ainda, né? Tem. Não é tão simples igual se imagina, né? Não. Podemos citar também algo muito importante, né? São várias características que você mencionou aqui para se manter uma empresa com raízes de uma proporção grande, sempre evoluindo. E outro assunto importante é como se manter em evidência em todo esse período, né? Além da magnitude, da grandiosidade, como se manter, porque o mercado de vestuário realmente é um mercado muito concorrido, né, Débora? Tem muitas e muitas lojas e abrem várias lojas, mas se mantém em evidência é algo muito importante se destacar, né? Eu acho assim que sempre é sobre o cliente. Qual a necessidade do meu cliente? Por que esse cliente vai comprar de mim? O que vai fazer esse cliente vir até mim? Entende? Então, assim, é muito isso. É lógico que eu penso assim que aqui em Ubiratã, nesse momento, a questão da variedade da loja, da diversidade de marcas, como a vida do cliente é corrido, eu tenho certeza que ele prefere ir numa loja que ele vai chegar lá e encontrar o que ele precisa, a mulher e a criança precisa, do que ele ter que passar em 3, 4 lojas diferentes. Claro. Então, assim... Eu estou citando alguns fatores, tá? Mas, assim, diversos fatores, facilidade de pagamento, flexibilidade de abertura de um crediário, promoções, sabe, assim... Conta também aquele quesito que você falou de o piso, né? Também. Ser em evidência ali no piso mesmo. E hoje, assim, a nossa vitrine, todo mundo sempre fala de vitrine de loja física, que a vitrine é importantíssima, mas hoje as redes sociais são uma vitrine. Então, assim... faz tempo, eu acho até que a loja, no ramo dela, ela foi bem pioneira em trabalhar a rede social de uma maneira um pouco mais avançada. Sim. O pessoal fala muito em tráfego, em tudo isso. A Etc e Tal já faz isso, cara. Desde muito antes de pandemia, entende? Então, assim, a gente sempre está antenado para sair à frente, que nem você falou da live. Eu penso assim, que só vai deixar de existir se vir algo melhor. Sim. E a gente tem que estar sempre acompanhando todo esse processo e procurando sair da zona de conforto, porque eu vou te falar, não é qualquer um que tem coragem de encarar uma live, de ir para frente, de fazer,
né? Então, assim, é isso. Entra muito quesito da motivação, de vestir a camisa mesmo, os funcionários também comprarem a ideia, né? Comprarem a ideia, demora, não é todo mundo que quer aparecer. Até hoje eu tenho dificuldade. Eu falo assim, vem, né? Eu falo, é tão importante, principalmente para quem está lá diretamente ligado em vendas, porque a gente sabe que vendas não é vender um produto, é vender você primeiro. Sim, claro, sua imagem. Sua conta imagem, muito, né? Tudo isso, né? Criar essa relação de confiança. Então, eu vejo que as redes sociais é muito importante para isso. Sim, até porque a live, ela não tem como você editar muita coisa. Não, é ao vivo ali, é ao vivo e a cores, né? Isso aí que é o mais legal, né? Legal, então, Débora, o papo aqui está muito legal. Se você quiser fazer agora suas atribuições finais empresariais para o nosso município e dar algumas dicas aí para todos aqueles que acompanharem os nossos conteúdos, fica aqui aberto o espaço. Eu agradeço, Orlando, a oportunidade. É legal a gente poder trocar essas ideias. Sim. É legal as pessoas poderem, que eu vejo assim, que eu quero deixar assim de mensagem, é que às vezes eu paro para conversar com as pessoas, nossa, Débora, eu não imagino que você passou tudo isso. Sim. Então, às vezes, assim como a etc., ela tem uma história para chegar até onde ela está, também muitos profissionais também têm histórias. Então, as pessoas, às vezes, os mais novos, quem está entrando no mercado de trabalho, eles olham e eles podem imaginar assim que tudo foi muito fácil, mas não foi. Foram muitos desafios, sabe, Orlando? É desafio econômico, é desafio de mão de obra, é desafio de pandemia, é desafio um Sim. atrás do outro. E um constante romper de barreiras ali, né, Débora? Constante movimento e você não pode se acomodar, né? Então, assim, só que eu penso assim, a gente não falou muito disso, você falou um breve comentário em relação a valores. Tudo na vida é comportamento. Tudo na vida é fruto de um comportamento. Sim. Porque eu acredito muito na lei da semeadura, né? Claro. A gente pode até escolher o que plantar. Então, a vida é hoje, é agora. Você escolhe o que você planta, mas a colheita é certa. É em cima do que você plantou, não vai ser diferente. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas ficam esperando resultados diferentes, mas fazendo sempre tudo igual. Elas querem o melhor, mas não faz nada diferente. Exato. Então, assim, é isso. Está aberto, né? Aberto a novas coisas, aberto às inovações, procurar estar acompanhando tudo isso. Mas eu ia te falar o seguinte, no meio de tudo isso, nunca perder os princípios. Porque os princípios são coisas que, eu falo, faça tudo o que você puder, mas não... Nunca se empolgue, né, Débora? Eu falo assim, nunca... Se para você fazer o que você quer, você vai ter que quebrar um princípio, eu falo, porque princípio é uma coisa assim, tipo cláusula pétrea da Constituição, imutável, não muda. E eu penso assim, que não tem como você ter sucesso sozinho. Né? Então, assim, não existe muito individualismo no mundo empresarial. Não tem como. Você achar que você está bem se quem está à tua volta está mal. É que nem a gente fala muito aqui na nossa região de agricultura. Todo mundo fica, ai meu Deus, a agricultura não está bem, nossa, o comércio não vai vender. Porque a gente sabe que uma coisa está interligada à outra. Sim. E assim com tudo, né? Então, assim, é isso, né? Eu penso assim que existe espaço, mas existe espaço para quem faz diferente, para quem olha o cliente e para quem valoriza quem está junto ali caminhando no dia a dia, né? A questão dos colaboradores. De várias engrenagens ali que compõem uma empresa. Não dá para eu falar, né? Só uma. O segredo é esse, não dá, Orlando. Eu penso assim que envolve várias coisas. É uma adequação contínua, né, Débora? Não e outra, o crescimento, às vezes a gente vive no Brasil e aí tem muito aquele ditado que o brasileiro quer levar vantagem em cima de tudo. Eu penso que se você quer construir uma história longa, Orlando, você não pode romper esses princípios. Sabe? E isso para tudo, claro, seja para a vida, né? Para a vida, seja como profissional, seja como empresário, através de uma empresa, mantenha
os seus princípios. Seus valores como... Os seus valores, tudo, sabe? Né? A questão de ética, a questão de respeito, a questão de ser honesto, a questão de não levar vantagem em cima dos outros. Exatamente. Pode parecer uma besteira, ai que demodê, não é nada demodê. As coisas, elas só se sustentam quando baseadas nisso. Talvez você tenha um sucesso astronômico e rápido, mas sua queda também é rápida. Sim. Né? Então, é isso. E respeitar as pessoas, né? Legal. Para finalizar aquele quesito, Débora, de dificuldades, a inadimplência hoje você não considera uma dificuldade tão grande no comércio atual? Eu na verdade, considero um fator de alto risco, sabe? Por isso que a gente não pode ser amador quando a gente empreende. Entende, Orlando? E eu sei que muitas empresas abrem e fecham justamente comprometidas por causa dessa questão de crediário, né? De crediário próprio. Primeira coisa, Orlando, é que as pessoas precisam entender que a gente, para ter crediário, tem que ter capital de giro. Por quê? Porque... Você vende a prazo e compra à vista. Exatamente. Mais ou menos assim, né? Ou vende em 6 vezes e você tem que pagar em 2 meses. Então, as pessoas, às vezes, não fazem esse cálculo e é onde se comprometem bastante. Segundo quesito, Orlando, que eu vejo ainda muita gente fazer, é assim, falta um pouco de profissionalismo. Ah, não, é meu amigo, eu conheço. Ah, não, vende, anota aí. Ah, não precisa nem assinar. Ah, mas... Não. Entra muito o amadorismo, né? Você comentou. Não pode, sabe? Você tem que ter uma linha correta, você tem que ter um processo de abertura de cadastro bem feito e você tem que ter uma análise, entendeu? Se aquele cliente, mesmo após a abertura, se vale a pena manter ou não, entendeu? Então, é isso. Não é só vender, né? Eu falo assim, não é só vender. Não é vender a todo custo, mas... Não. Eu falo assim, eu falo assim, não precisa vender, entendeu? Se é para vender assim, não venda. Claro. Então é isso, gente. Muito obrigado aqui mais uma vez a Débora ter comparecido aqui ao nosso estúdio. Essa entrevista agradável, vários assuntos abordados e muitos conselhos dados, né, Débora? Muito obrigado por ter estado aqui conosco neste dia. Obrigada a vocês que nos assistem também. Espero que a gente consiga, né, num ponto ou outro aí, dar um start, né, para várias pessoas, que possa ter contribuído. Com certeza. Um abraço a todos aí. Obrigado. Obrigada.